Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Marketing por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar do ecossistema das plataformas digitais, o Diogo da publicidade e do retalho e o Miguel da Microsoft, que nos vai tornar ainda mais inclusivo. Este é o Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. O podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre o mundo do marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um sítio para se manter informados sobre estes temas, este é o sítio certo. Olá Diogo. Olá. Olá Fred. Viva! E olá Miguel. Alô. Muito bem-vindos. Só para relembrar, quem nos está a ouvir pela primeira vez, neste podcast temos ainda um momento do shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, Marketing Idiota, que é também onde podem interagir connosco. Temos também a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana e, por último, as rapidinhas, que são as notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido. Se gostarem do nosso podcast, por favor, subscrevam na vossa aplicação de podcast favorita e deixem-nos uma avaliação, que conta muito para nós. Não menos importante, o nosso site, marketingporidiotas.pt, onde fica toda a informação daquilo que falamos semanalmente nos nossos episódios. Esta semana, com uma novidade extra que eu vou preparar aqui para o momento, que é o nosso grupo de WhatsApp. Pois é, temos um grupo de WhatsApp específico para o podcast Marketing por Idiotas, onde deixamos também links e conteúdos daquilo que falamos aqui, e conteúdos úteis, que achamos úteis para vocês. Deixamos neste grupo do WhatsApp e que podem subscrever aonde? w.marketingporidiotas.pt. Acedam e subscrevam o nosso grupo do WhatsApp, que para já ainda se mantém sem vídeos de outro teor que não seja marketing, negócios e tecnologia. E podem enviar áudios, não é? Podem enviar áudios e participar no programa. Exatamente, não, e mais do que participar, a ideia é criarmos aqui uma comunidade de gente ilustre e que partilha conteúdos entre si e ideias. Portanto, w.marketingporidiotas.pt é gratuito para já. Eventualmente no meio do ano poderemos vir a cobrar uma subscrição de 100 a 200 euros por mês, mas até lá aproveitem enquanto é gratuito. Muito bem, será que sempre gratuito? É como o Facebook. O Facebook tem essa coisa, o Facebook será sempre gratuito, não é? Portanto, o nosso grupo de WhatsApp também, à partida, será sempre gratuito. Muito bem. Acho que mais o Facebook vais sempre pagar com dados. Acho que é por aí. Pagas sempre qualquer coisinha. O quê? Aquela coisa do... Diz? Nem isso o pessoal quer pagar, nem dar uns dados ao Facebook. Querem tudo à borla. Pois. Não, e aplica-se a premissa, não é? Que eu estava a dizer, né? Se o produto é grátis é porque o produto és tu. Bom, Miguel, então esta semana vais falar da Microsoft, que nos vai tornar mais inclusivos. Mas como? Lembram-se há uns anos quando a Microsoft lançou uma inteligência artificial que liou os comentários que as pessoas faziam, aprendi e mais tarde fazia os seus comentários? Vocês lembram-se dessa história? Lembro-me, sim. Sim. Aliás, isso até foi para o Twitter, não foi? Até que depois a ferramenta publicou no Twitter. Isso. A verdade é que nessa altura a experiência correu mal e rapidamente a inteligência artificial começou a fazer comentários racistas, sexistas, antissemitas, homofóbicos e basicamente tudo aquilo que os trolls lhe ensinaram, ok? Agora já me recordo. Exatamente, eles foram ensinando tudo o que era racismo, xenofobia e a inteligência artificial da Microsoft aprendeu. Agora a Microsoft, para evitar que nós próprios sigamos as pegadas da sua inteligência artificial, decidiu lançar algumas atualizações no corretor ortográfico do Word que tentam fazer com que todos escrevam de forma mais inclusiva. Basicamente, o novo corretor ortográfico do Office 365 verifica se nós estamos a escrever de forma inclusiva, não ofensiva e que não estamos a ser inapropriados, ok? O detector utiliza a inteligência artificial e percebe logo se estamos a ser ofensivos para algum grupo baseado na sua idade, cultura, orientação sexual, sexo binário ou não binário, antissemita e outras linguagens próprias de cada género, ok? Não, Diogo, para ti tenho a informação que ainda não foi lançada a opção que avisa se estamos a ser ofensivos para com os animais, por isso podemos continuar a escrever que as... Podemos continuar a escrever cachorro quente para definir um pão com salsicha, batata palha e ketchup e maionese. Sempre que for detectada uma ofensa, o editor surge com uma forma mais inclusiva, dá uma sugestão de uma forma mais inclusiva para se escrever. Neste momento ainda não chegaram... Isso tem que ser seguido com um exemplo. Neste momento ainda não chegaram exemplos portugueses à nossa redação, mas, por exemplo, palavras como mankind, que significa humanidade em inglês, é alterado para humankind ou humanity. Okay? Existe um problema neste momento que já foi reportado por vários utilizadores a nível de contextualização. Por exemplo, quando se escreve a small step for mankind,
se estivemos a tentar reescrever a frase de Neil Armstrong quando pisou a Lua, isso passou a ser impróprio por ser sexista, ok? Outros exemplos como postman passa a ser postal worker, porque também existem mulheres que distribuem correio. Blacklist passa para denied list, whitelist passa para approved list, para não ser racista. E pronto, basicamente a Microsoft contratou uma equipa de especialistas em linguística de mais de 20 idiomas, ok? Uma das funcionalidades mais interessantes, ou pelo menos que causou mais furor online, é que as configurações... Nós nas configurações podemos ativar e desativar algumas categorias, ou seja, nós podemos ativar o filtro para racismo, mas desativar para sexismo ou homofobia. Ou seja, pá, é um bocado estranho, não é? Tipo, ou se desativava isto tudo ou não se desativava nada, não é? Desta forma, no futuro nós vamos perceber em que partido é que o utilizador vota olhando apenas para as suas definições do spell checker. O que eu gostava de lançar para debate aqui do nosso painel não é propriamente esta ferramenta da Microsoft, apesar da inteligência artificial e machine learning verificarem todos os nossos posts e anúncios quando colocamos na net, este tipo de ferramenta já é utilizado para aceitar ou negar anúncios que fazemos, etc. Mas eu queria-vos perguntar mais sobre a influência que isto tem tudo no marketing, ou seja, esta política, muitas vezes temos de usar o politicamente correto, há certas palavras que já não se podem usar, a política de cancelamento que às vezes acontece por uma marca usar uma palavra que está completamente descontextualizada. Eu não acredito que alguém que escreva blacklist esteja a ser racista, pelo menos na minha opinião. Que cuidados é que nós devemos ter na publicidade com este tipo de palavras e o que é que acham desta ferramenta da Microsoft? Fred, Diogo, um de cada vez. Bom, mas pegando na ferramenta, porque a ferramenta é precisamente isso, uma ferramenta para auxiliar-nos a todos, porque penso que seja para todos utilizarmos e que nos alerta para algumas situações que eventualmente são mais sensíveis. Miguel, não me estás a ver? Estás aí a tentar. Mas sim, e as marcas muitas das vezes têm essa dificuldade em elas próprias conseguirem se ajustar e Exatamente. colocar o tom certo no discurso que promovem para que possa ser respeitador, obviamente, de todas as pessoas. Portanto, posto isto, e para não ser eu, Diogo, já que formaste uma opinião sobre esta ferramenta da Microsoft, Sim, pronto, aqui a opinião não é tanto sobre a ferramenta em si, mas acho que sim, as marcas devem ter cuidado, não é? Já não é muito justo estarem três homens brancos a falar sobre injustiça, seja ou compreensão sobre injustiça racial ou igualdade de género, que já é um assunto hoje em dia, seja pelo ser hoje em dia ou por não ser hoje em dia, na verdade, mas se é um assunto para mim, a forma como eu uso é se pode magoar alguém ou se pode ter um impacto negativo sobre alguém, eu prefiro, seja nas marcas ou quando estou a representar uma marca na comunicação e na publicidade, eu prefiro ser mais inclusivo, sempre. Porque acho que não custa, acho que não fica mal, e pior das hipóteses, estamos só a falar como todos falamos, não é? Só a falar com outras palavras. E isso não aleija ninguém e portanto, defendo muito que assim deva ser, não é? Acho que enquanto nos respeitarmos uns aos outros, tudo corre bem e é essa a ideia que temos que ir atrás. E acho que as marcas devem seguir muito essa posição. Agora, há marcas que definitivamente querem ir por outros lados para se marcarem por aí, marcarem-se pela diferença, marcarem-se pelo racismo, como seja aquele apoiante do Trump e as suas almofadas, e pronto, isso também é uma tática e também é uma possibilidade, mas é uma possibilidade onde eu, por exemplo, não me revejo. E mais, adiciono isto, já recusei trabalhar marcas pelo tipo de mercado em questão e pelo tipo de coisa que fazem, portanto não vejo que isso não aconteça também pela comunicação que têm, ok? Porque se tivessem uma comunicação racista ou agressiva ou que eu não me identificasse, seria uma possibilidade. boa, Fred. Quando o Miguel estava a falar, houve duas coisas que me vieram à cabeça. A primeira foi, há uns tempos, 2015, sensivelmente, houve uma conversa sobre as alterações às canções infantis. O Atirei ao Pau ao Gato passou a ser Atirei o Peixe ao Gato. Atirei o Peixe ao Gato, mas o gato não comeu. E no Brasil havia uma versão que era Não atirei o pau no gato, porque isso não se faz, o gatinho é bonzinho e devemos proteger os animais. Juro, é o que está escrito no artigo onde eu fui buscar esta informação
observador. Portanto, isto um bocadinho naquilo que o Miguel estava a falar da política de cancelamento, ou então no reescrever de algumas informações. Mas e houve uma segunda coisa que me vai à cabeça, além deste tema das canções infantis, ou da censura ou não censura, correto ou politicamente incorreto, que é os anúncios nas plataformas online. Nomeadamente, ocorre-me o tema do Facebook. Existem muitas áreas em que nós não podemos atuar. Estou-me a lembrar, por exemplo, tópicos sensíveis. O que é que são os tópicos sensíveis? Beleza, perda de peso, suplementos, medicamentos, palavras como terror, horror, tudo isso são tidas como sensíveis e pouco adequadas para determinados públicos, incluindo crianças. Portanto, o que é que acontece? A campanha tem muita frequência para não ser aprovada, porque é composta por conteúdo dito, entre aspas, sensível. E houve uma altura que chegavam mesmo a bloquear contas, houve uma altura que o algoritmo do Facebook, o machine learning, etc., bloqueava-te automaticamente a conta, mesmo que houvesse um problema de descontextualização. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que este exemplo dos anúncios ele acaba por ser paradigmático para outros conceitos e para outras esferas, nomeadamente no que diz respeito aqui ao tema da comunicação, do marketing / publicidade. Por exemplo, estes tópicos sensíveis, um exemplo muito claro, seria: cansado de dietas que não funcionam? Deseja perder peso sem cortar nas calorias? Pronto. E o Facebook não gosta disto. Qual é que é a alternativa a isto? Sinta-se equilibrado e em forma neste verão. Participe no desafio fitness grátis. Ou Exato. seja, o que o Facebook quer é uma linguagem positiva. Concentrar-se naquilo que as pessoas desejam e sentirem depois, eventualmente, o usufruto do produto. Pronto, mas só para não ser muito longo, só focar em mais duas coisas que eu acho pertinentes, alinhadas com o que estavas a dizer, Miguel, mas que têm a ver também com os padrões, com as regras das plataformas digitais, que é o quê? A linguagem própria, portanto, palavras e expressões proibidas, e aqui não me refiro só à escrita em texto de palavrões, refiro-me aos caracteres que são utilizados para exemplificar que são palavrões e depois não são. Pronto, como por exemplo cardinal e etc. E depois, a terceira área, que também é uma coisa que é muito frequente, que são as promessas de dinheiro rápido, ou aqueles produtos que são muito caros e agora são gratuitos, ou esquemas que são frequentemente associados a burlas. Portanto, isto para dizer que, tipo, trabalhos remotos ou grandes oportunidades de negócio incríveis, tudo isto não... Pronto, isto para dizer o quê? Já existem padrões que hoje circunscrevem a plataforma Facebook, Instagram, WhatsApp. Isto claramente vai ser ampliado para outras, no caso na Microsoft, para plataformas, para ferramentas. Sabe-se lá onde é que isto vai parar. Não sei, nem tudo é positivo, com certeza. Muito bem, obrigado aos três. Não sei se querem concluir com mais algum comentário. Não. Eu só acho que a Microsoft devia desativar aquela opção de tu escolheres a categoria em que não pretendes. Queres ou não intervenção. Exatamente, que é para os resultados do observador a nível de quem vai-me votar, não é? Que continuarem a fazer sentido. Muito bem. Bom, Ok. muito bem. Quem quiser deixar comentários sobre este artigo, temos agora o fantástico grupo do WhatsApp, que já tinha mencionado, mas para o caso de terem esquecido, w.marketingporidiotas.pt. Diogo, vais falar da publicidade e o retalho. Isso é um tema grande. Então, esta semana, a Best Buy, que é a conhecida cadeia americana de retalho, ok? É uma das maiores cadeias americanas de retalho, de eletrónica, sobretudo. A Best Buy anunciou que vai lançar a sua própria rede de publicidade e que vai apresentar anúncios de outras marcas a clientes da Best Buy, ok? Portanto, segundo a Best Buy, eles têm mais de 15 mil pontos de segmentação e de insights sobre clientes. 15 mil pontos, imaginem isto. A sua rede oferece não só publicidade nas lojas online e offline da Best Buy, como também ainda oferece publicidade de vídeo, social media e publicidade nos motores de pesquisa. Okay? Portanto, presumo que aqui seja mais relacionado a produtos que eles estejam a promover no site, um pouco como a Amazon. E isto, contudo, a Best Buy não é, na verdade, a primeira a fazer isto. É a terceira. Portanto, já é o terceiro grande retalhista americano, após a Amazon, como é óbvio, que a Amazon já o faz há muito tempo, mas já é o terceiro maior retalhista americano a fazer isto, após a Lowe's e a Walgreens, que já tinham feito o mesmo e já tinham lançado e já lançaram, aliás, a sua rede publicitária também. E a minha questão para vocês será esta, não é? Que é: quanto tempo até a FNAC ou a Vorten começarem a fazer o mesmo? O que é que vocês acham? Então posso começar eu. Eu acho que sim, que isto é uma nova tendência. Ou seja, quem tem tráfego pode vender publicidade. Quem tem tráfego hoje em dia também tem dados, tem muitos pontos de contacto. Se eles dizem que têm 15 mil
opções ou pequenas nuances que eles vão detectando nos perfis das pessoas, eu acho que faz todo o sentido. Eu acho que parece um caminho que pode ser seguido por outras grandes marcas e não precisa de ser apenas no retalho, ok? Porque as redes sociais estão cada vez mais saturadas com anunciantes, não é? Ou seja, existe realmente uma necessidade de todas as empresas e todos os anunciantes a encontrar novos sítios para anunciar, não é? Faz todo o sentido e parece-me extremamente interessante. Eu aqui tenho medo que possa existir algum problema de contextualização. Porquê? Eu quando vou ao Big Buy, eu não sou utilizador do Big Buy, acho que nenhum de nós é, porque isto Best Buy, é Best Buy. pois, o Big Buy sou porque é para a nível de e-commerce. Best Buy, ok? Eu não sou propriamente um utilizador, mas eu quando vou à Amazon procurar qualquer coisa, teoricamente eu vou com um objetivo muito específico na minha pesquisa. Ou seja, a publicidade que me aparecer naquele momento ou está contextualizada porque eu estou ativamente à procura de um tipo de produto ou de um tipo de serviço e recebo um anúncio relativo a esse tipo de produto ou que eu esteja à procura, ou então pode ser difícil contextualizar. Ou seja, se eu vou, eles percebem pelo meu perfil que eu gosto de vídeo e dessas coisas, mas naquele momento estou à procura de chás, como o Frederico gosta de procurar no Amazon. Eu, se estiver à procura de chás, apesar do meu perfil todo indicar que eu gosto de material de vídeo, epá, aparecer-me ali o material de vídeo se calhar não faz muito sentido e eu não vou ligar muito, não é? Tem de se perceber como é que essa tecnologia é utilizada num site de retalho a favor de conseguir contextualizar aquilo para a pessoa. Digo eu, na minha experiência, também ainda não vi outra possibilidade, mas acho que é sem dúvida é um bom caminho. Nós precisamos de mais sítios para anunciar. Neste momento, todas as plataformas estão saturadíssimas. Precisamos de mais sítios para anunciar e para encontrar pessoas pertencentes ao nosso target, não é? Agora, a FNAC fazer isto, eu espero que o façam e se o fizerem vai ser interessante, até porque o público tipo da FNAC, pode ser que eu tenho a percepção de que é um público com mais poder de compra, etc. Pelo menos é a minha percepção pessoal. Se eu quero atingir essas pessoas, faz-me sentido que faria-me sentido a mim anunciar algumas coisas na FNAC. Acho que sim. Será que estão preparados? Será que é difícil montar um sistema destes ou não? Sim, deixa-me só relembrar que a FNAC já tem publicidade no seu site, não é? Há algum tempo até. Só não é na sua própria rede de publicitária. Portanto, eles usam basicamente a rede da Google. Sim, Sim. Exatamente. Usam o Google. Que o Google depois trata de todo este problema de segmentação, contextualização e essas coisas todas. Eu acho que pode ser interessante. Quanto mais opções... Houve uma altura em que na publicidade online, basicamente o que havia era Google Ads ou então Display Advertising, não é? Em que escolhíamos os sites e realmente era empolgante. Estávamos a fazer planos e nós andávamos ali a escolher os sites com mais audiência, menos audiência, etc. Isto poderá ser um reaparecimento, outro meio para publicitar, que acho que é o que precisamos para haver mais competição entre eles e para ver se os preços finalmente baixam outra vez. Mas acho que é interessante. Vamos ver se a Vorten, se a FNAC, etc., se aproveitam a embalagem. Muito bem. Fred. Realmente este tema acho que é muito relevante, principalmente quando as marcas perceberam a importância do first party data, da utilização dos dados. Não é que eu vá dar a volta ao bilhar grande, mas eu acho que achei graça aqui uma lógica que é a seguinte. Eu acho que um dos fatores que impulsionam a explosão dos canais por cabo, da televisão, foi a percepção de que a concentrar um determinado tipo de programa, aliás, a concentração de um determinado tipo de audiência num programa fazia com que houvesse publicidade no canal que fosse mais atrativa para determinados anunciantes que queriam atingir aquela audiência para aquele programa em específico. Depois, as revistas levaram este conceito para uma coisa um bocadinho mais longe e levaram a fasquia porque começaram a combinar a especificidade do conteúdo com os dados demográficos, principalmente ao nível dos assinantes. Quando havia assinantes, sabiam como é que poderiam atrair os anunciantes. E ainda assim, todos os que leram a mesma revista ou que liam a mesma revista conseguiam ver os mesmos anúncios, supostamente. Embora sempre foi difícil contabilizar, seja na revista, seja na televisão. Mas aqui o nível da especificidade passou a ser ao nível da publicação. Quando a internet surgiu, eu sei que está a dizer que é uma volta ao bilhar grande, mas eu acho isso interessante. Uma das coisas que tornou a Google muito poderosa foi que o motor de pesquisa compreendeu que na web podia ser medido ao nível do artigo individual. E o que o Diogo hoje traz é, no fundo, uma reflexão sobre o facto do inventário na web ser praticamente infinito. Graças ao quê? Ao custo marginal zero da criação e distribuição de conteúdos. Principalmente se os dados forem meus, não é? Portanto, neste caso, como os custos de transação são zero, porque os dados são da própria marca, seja para comprar ou vender anúncios, porque é a marca que tem o espaço, a marca que tem o ativo,
Portanto, eu acho que esta questão relaciona-se muito com uma mudança no que diz respeito à segmentação, que era o alinhamento que o Miguel estava agora a fazer, uma segmentação um bocadinho menos baseada em conteúdo e mais baseada no comportamento. Uma publicidade em que os anúncios claramente estão a evoluir e as limitações que antigamente havia no mundo analógico não vão ter nenhum consenso social, porque os limites da tecnologia estão a expandir-se e o direcionamento será cada vez mais específico. E é o que me apraz dizer. E posso uma follow-up question, assim? Esta trend que nós estamos aqui a ver, o que é que vocês acham que está aqui por trás? Acham que está aqui uma grande oportunidade das empresas de repente começaram todas a acordar e temos dados, temos que os vender? Acham que é uma questão muito de se as pessoas não estão em televisão ou se não há, se os dólares ou se o dinheiro não está a ir para a televisão porque agora toda a gente está a ver Netflix e Netflix não tem publicidade, é porque vai haver necessariamente no futuro novos canais para publicitar? E um pouco também como o Miguel estava a dizer. Será por aí? Olha, eu penso que isto é motivado por alguns fatores. Um deles existe procura para este tipo de serviço. Neste momento era aquilo que eu estava a dizer, estamos muito saturados, existe procura. Realmente existe aqui uma oportunidade de encaixar mais algum. Outra coisa que poderá ser interessante é como existe, por exemplo, na estratégia dos supermercados e hipermercados. Queres uma prateleira melhor, pagas para estar na prateleira melhor, não é? Uma marca para estar na prateleira e na linha de visão, etc. Aquelas teorias todas que existem. E isto pode ser mais uma, que é oferecer uma forma aos fornecedores de gastarem mais dinheiro com a marca. Ou seja, eles metem lá os produtos, etc. Já devem ter de pagar por algumas posições premium, blá blá blá. E isto pode ser mais uma forma de, ok, então tu estás aqui a vender televisões. Agora, se queres as tuas televisões em destaque no nosso site, que tem uma visibilidade brutal, não é? Fazes desta forma. Tens de pagar publicidade e tens de pagar visibilidade. Eu não sei que tipo de anunciantes também, e isso era interessante depois nós percebermos. Sim, Mas olha lá, Fred. mas qual é que é o site que tu visitas hoje em dia que não tem publicidade própria? Se fores à Marketing, eles têm bandas próprias, não têm Google AdSense a rodar. Quer dizer, podem ter, mas eles têm publicidade própria. Se fores ao quanto custa, eles fazem sistema de afiliados próprio. Hoje quase todas as Basicamente empresas sim. têm sistemas de anúncios próprios. Mas o modelo de negócio do quanto custa começou a pensar que vai haver publicidade no site. O da Big Buy não. O da Big Buy, presumo eu que seja tipo Best Buy. Aquilo é um canal de distribuição. Agora, deixarem lá os anunciantes, eu pessoalmente acho que é interessante. Gostava de ver que tipo de anunciantes é que vão Mas não aparecer achas lá. que na porta vende landing pages das marcas? Ou achas que o Samsung com uma landing page destacada está lá de borla? Não. Sim, Não, eles já o fazem, mas simplesmente vão criar uma espécie de marketing, uma espécie de self-service dessa presença, certo, Diogo? É isso. É um self-service, ou seja, vão começar a dar os primeiros passos porque já perceberam que se tens muito tráfego, tu podes ter self-service e tu podes ter de repente um tipo que tem um restaurante ali perto da pessoa que está a visualizar e quer aparecer ali também, não é? E cheira-me que isso foi a tentativa do Nónio. Cheira-me. Por exemplo. Sim, exatamente. Cheira-me que foi essa tentativa. Deixem-me só adicionar mais estas duas informações. Eu hoje em dia já não, aliás, agora estava aqui à procura a ver se encontrava e não vi nenhuma publicidade no site da FNAC, portanto é capaz de eles terem removido entretanto, mas tinham anteriormente. E dois, estes moves destes retalhistas vêm depois também de a Disney, a CBS também terem lançado as próprias redes de anunciantes, não é? Se calhar o que está a acontecer também é que as marcas começaram a perceber, espera aí, nós com o AdSense nós ganhamos X, ou isto se calhar coisa, e se calhar agora vamos passar o dinheiro para o nosso lado, não é? Mas, Diogo, então, o site da FNAC não tem publicidade? O que abria apareceu-me logo. Estás-te a referir a qual? Desculpa, então, ótimo. Pronto, eu estava só aqui a testar e queria só ver. Eu pelo menos não vi, mas se tem, ainda bem. Eu não vejo. Tem um Skycrapper do lado esquerdo, se clicares num produto. Muito bem, a evolução natural dos grandes coletadores de dados neste take, que vocês podem também participar em w.martinporidiotas.pt. Fred, vens falar de plataformas e ecossistemas das plataformas quando o digitais. Diogo e o Miguel trazem assuntos tão pertinentes, eu confesso que fico sem vontade de partilhar o meu. Vais falar de futebol? Bom, eu trago um tema que é a economia das plataformas digitais. Nós temos vindo a abordar em vários episódios que as plataformas estão a mudar o equilíbrio do poder das empresas, e governos e países, etc. E quando eu falo de plataformas digitais, especificamente, se calhar o pensamento mais lógico que
pode vir à cabeça dos nossos ouvintes são as Big Tech, os Googles, as Apples, Facebook, a Amazon, a Microsoft. Bem, eu disse plural, mas só a singular. Mas basicamente estas empresas assumiram um estatuto estruturante sobre o cotidiano dos europeus, do comportamento de consumo em Portugal. Sabemos que as pessoas visitam muito estas páginas e, embora os benefícios sejam evidentes naquilo que é o seu produto e serviço, embora vocês já sabem, para quem chegou ao primeiro episódio aqui, nós somos muito críticos, portanto vão ouvir o para trás para perceber. Portanto, há aqui algumas dinâmicas do mercado digital que têm gerado fenómenos de concentração, de poder, influência política e social. Há um livro interessante que recomendo de leitura, de um historiador chamado Neil Ferguson, que tem um livro cujo nome chama-se The Square and the Tower, Networks and Power. É o nome do livro. E o autor refere que a maior parte da história é de hierarquia, é hierárquica. E então ele descreve papas, presidentes, líderes revolucionários, até chegar ao Facebook. Em resumo, não querendo fazer spoiler porque o livro ainda é grande, mas uma das premissas que ele toca é que nenhum indivíduo, por mais talentoso que seja, quando tem poder nas mãos, não consegue ter capacidade de enfrentar todos os desafios de governação ou de gestão de uma empresa sem resistir às tentações da corrupção. Uau! Bom, mas nesta sequência eu vi um estudo e uma esquematização que eu achei curiosa sobre aquilo que é um novo ecossistema empresarial digital, que está alinhadíssimo com o tema das plataformas, por dois académicos, que é a Fiona Susan e o Zoltan X. E basicamente tem uma estrutura muito simples e com isto aproximo do fim. O primeiro ponto desta estrutura são 4, portanto o primeiro é o facto de este ecossistema empresarial digital ter como uma primeira premissa a cidadania do utilizador digital, que inclui todos os utilizadores do lado da procura e do lado da oferta. O segundo ponto é o empreendedorismo tecnológico digital, que inclui basicamente criadores de aplicações ou os vários agentes que contribuem para a inovação empresarial, para experimentar, para criar valor nas plataformas. O terceiro ponto são as plataformas digitais chamadas de multifacetadas, que nem eu sabia deste nome, que basicamente são as plataformas que vão orquestrando atividades sociais e económicas entre utilizadores e agentes. Aliás, curiosamente, nós quando estávamos em off, antes de começar o podcast, o Miguel estava-me a falar sobre a plataforma Sandbox associada aos NFTs. Depois ele explica. E o quarto ponto são as infraestruturas tecnológicas digitais, que no fundo são aquelas que têm os regulamentos, que regem as atividades técnicas, sociais e económicas. E eu achei, pronto, se quiserem saber um pouco mais, eu escrevi um artigo no blog sobre este tema, mais detalhado, mas isto está muito associado ao facto de este novo ecossistema digital assistir ao crescimento de startups, à valorização dos chamados unicórnios, empresas que valem 1.000 milhões, a um ritmo hoje muito mais rápido do que o tempo médio se comparado com a última década. Ou seja, hoje a formação de megafundos, disponibilidade de capital de risco, deixa muito poucos incentivos para as plataformas, para as empresas se tornarem públicas na Bolsa. Portanto, é preferível este capital de risco do que ir para a Bolsa onde tem que mostrar tudo e mais alguma coisa, o que é que faço e deixo de fazer. Portanto, a minha pergunta para o querido painel é se vocês acham que o crescimento das empresas será sustentado a longo prazo e quais são os desafios nesta economia de empresas e plataformas online. Jesus. Epá, isto é muito complexo, mas eu vou tentar dar aqui uma pequena resposta para dar aqui tempo ao Diogo e depois eu a seguir tento outra vez. É Best Buy. A Best Buy. Eu acredito que estas grandes plataformas, tipo Facebook, Google, etc., têm um poder quase infinito e é uma questão de tempo. Nós neste momento parece que ainda estamos a assistir aqui a uma espécie de uma luta entre o governo e estas plataformas e ainda tentam passar umas multas, etc. Eu acho que isso é tudo fogo de vista. O poder deles de criar dinheiro através das faturações brutais que têm é quase infinito e podem corromper qualquer um e todos. Eu penso que é uma questão de tempo até eles passarem a dominar tudo o que mexe. Porquê? Porque eles realmente sabem mexer com os nossos desejos mais elementares e neste momento, se nós vemos o mundo através de um telemóvel ou de um computador, as empresas que dominam os telemóveis e os computadores e este acesso à internet, dominam isto tudo, não é? Os produtos são desenhados a pensar na nossa comodidade, já não conseguimos viver sem eles, etc. Eu acho que o crescimento, como tu disseste, eu adorava ler aquele livro que tu referiste, tu depois está no teu artigo, não é? Acho que é um livro mesmo muito interessante para se ler. Eu acho que o crescimento traz desafios, ou seja, mas o grande desafio do crescimento, e nós chamamos estas empresas monopolistas, é que é estranho, porque quando elas são pequenas são vistas como resilientes, não é? A Google lutou contra o Yahoo, contra o Excite, contra as grandes plataformas de search que haviam na altura.
Agora que são grandes, epá, todos atacam a Google, sim, eles são monopolistas, etc. Bem visto. Mas eles são monopolistas, mas porque conseguiram criar realmente um produto, epá, superior, que não foi inigualável. Obviamente agora existem imensas barreiras à entrada no negócio dos motores de busca, não é? Temos a DuckDuckGo e alguns exemplos temos vindo aqui a falar. Agora já é difícil acompanhar a corrida. Mesmo que eles não tivessem táticas monopolísticas, eu acredito que ninguém os conseguiria apanhar tão facilmente, porque a infraestrutura que está montada é gigante. Parece que são ditadores, mas com esta espécie de ditadura que estas grandes plataformas criaram, também trouxeram muita democracia. Nunca foi tão bom para criar um negócio como agora. Antigamente, nós para criarmos um negócio e para publicitarmos, nós gastávamos às centenas de euros antes de vermos qualquer retorno. E isto mudou, estas empresas trouxeram um novo, literalmente um novo mundo e nova democracia. Alguma vez um tipo como eu, ou como, por exemplo, como o Diogo, ou qualquer um de nós, ou como tu, Fred, ou Ricardo, conseguíamos montar um negócio com os nossos meios sem termos aqui investidores por trás, etc. Não, era impossível. Eu pelo menos não conseguiria, não é? Eu não teria dinheiro para pagar a publicidade que fosse suficiente para conseguir arrancar com o meu negócio. E realmente, estas empresas, estes monopólios trouxeram ou tentam distribuir democracia por toda a gente, ok? De certa forma, não é? Agora, eles quebraram barreiras de entrada em milhares de negócios, de todas as áreas, mas é claro que a entrada no negócio deles, epá, é cada vez mais difícil porque realmente estou a prestar um bom serviço, não é? Acho que me perdi aqui um bocadinho na resposta. Tu perguntavas exatamente o que é que nós achamos a nível de monopólios. Fred, desculpa lá. Sim, qual é que era o desafio que as empresas iam ter com este Mas crescimento de exponencial que, destas grandes, de que empresas é que destas estás a grandes marcas? falar? Estás a falar dos unicórnios. A Big Tech, sim. E os unicórnios, Big Tech, Epá, é não vai haver um assim, desfazamento muito grande, será? eu acho que não. Eu acho que não vai haver um desfazamento muito grande. Epá, nós temos o exemplo do TikTok. O TikTok aparece, nunca ninguém pensou que o TikTok poderia existir. Há 3 anos atrás tu perguntavas, epá, uma rede social nova aqui no meio disto tudo com o Facebook, ninguém acreditava. Ok? Eu acredito que todas as coisas têm um ciclo ascendente e descendente. Epá, isto já aconteceu no passado. Tínhamos a Microsoft, houve alguma coisa que a estratégia da Microsoft não previu, que deu aso ao crescimento de Googles, etc. Houve a Yahoo. Todas as empresas acabam por ter um modelo que eventualmente com o tempo se torna obsoleto. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que as gerações vão mudando, vão aparecendo novas gerações, e pá, e as novas gerações querem coisas diferentes. E há de haver um momento em que estas empresas simplesmente deixam de conseguir acompanhar a corrida da mesma forma. Digo eu, pá, mas eu sou um otimista. Eu quero acreditar que tudo tem um princípio, meio e fim. O Facebook há 10 anos atrás, quando apareceu, era imbatível. Epá, e o próprio Instagram apareceu e o Facebook já não é a mesma coisa. Agora, é importante que apareçam players que não se deixem comprar pelas grandes Big Tech. E o grande problema aqui é o dinheiro que as Big Tech estão dispostas a investir para comprar a concorrência. E isso acho que é o principal problema, mas graças a Deus que os principais motivadores para as startups e para aquela geração de pessoas que são realmente empreendedores e têm talento, é que muitos deles querem ser eles a mudar o mundo e não aceitam ser comprados. E isso pode ser positivo para esta questão toda. Diogo. Sim, eu não acho que concordo aí essa parte de que eles não queiram ser comprados. Eu concordo com tudo o que tu disseste, e realmente também sou um eterno otimista e realmente acho que se há oportunidade é hoje em dia, não é? Para termos uma pequena empresa e crescermos a um nível mundial, acho que hoje em dia é muito mais fácil do que anteriormente, apesar de haver muito mais barulho hoje em dia, não é? Há muito mais empresas, há muitos mais produtos, e torna-se difícil então às vezes nos destacarmos. E aí às vezes é bom ser uma Big Tech ou é bom ter uma grande empresa por trás, porque há muito dinheiro para investir que nos permite sairmos do meio do clutter, não é? Sairmos do meio desse barulho para nos destacarmos de alguma forma e que nos notem, não é? Que notem na nossa empresa. Eu só discordo na parte que rejeitam ser comprados, porque muitas empresas acabam por ser compradas, apesar de terem lá o CEO, depois deixarem como CEO o fundador da empresa, não é? E isso não deixa de ser também um ponto, que às vezes cria-se empresas, aliás, ainda cheguei a trabalhar numa empresa que se chamava Fábrica de Startups, que o objetivo era exatamente criarmos empresas para as vender e assim Sim. constantemente, não Mas é? houve uma altura que ter uma startup era quase uma moda.
E a ideia aí era toda a gente queria fazer uma startup para tentar vender e havia assim uma espécie de uma comunidade que ainda existe, acredito. Como assim? Não tens uma? Eu já eu nunca pensei no meu negócio como uma startup. Pensei mais, pá, é um negócio, não é? Não, Sim. não era nessa filosofia. Eu, por Ah, exemplo, eu estou a ler um livro agora que é o Digital Marketing in an AI World, que fala um bocadinho sobre a ideia com que o que é o futuro do PPC, não é? Para uma agência de PPC, com estas automatizações todas da Google, etc. E eles próprios dizem que os grandes desenvolvimentos da Google não vieram das equipas internas da Google. A Google foi comprando pequenas empresas no princípio, que era uma empresa que eram muito bons em análise de dados, que tinham um produto que era... Olha, tens esse, eu estou a ouvir o audiobook. Já acabaste de ler o livro? É interessante. Posso dar, por acaso tenho 2. Ah, é? Epá, então eu Sim, estou a ouvir o audiobook. Os ouvintes, muito bom. os ouvintes eu tinha aqui na prateleira, É. virei aqui atrás e Fizeste um estava a truque mostrar que o filho. não só viu o som, mas eu vou simular. O Fred dirigiu-se à sua estante de livros e fez e sacou o livro que o Miguel está a falar. Mas, por exemplo, o crescimento da Google, o Google Analytics foi literalmente comprado a outra empresa. Pá, que já estavam a fazer aquele serviço e tal, e depois, obviamente, com os recursos da Google, o serviço cresceu brutalmente. O que é que teria sido se não tivessem comprado, não é? Tipo, acho que o futuro é incerto. Alguns vão ser comprados ou não, mas eu acredito que nos próximos 10 anos há de haver outro player qualquer que vai ver alguma coisa que a Google não viu e vai criar alguma coisa de interessante. Espero eu acho que era muito saudável para todos se isso acontecesse, como aconteceu no passado. Muito bem, então ficamos aqui com uma grande questão do Fred, bastante gigante até, que dará asa a muita discussão, onde? Num grupo de WhatsApp, marketing, não, espera, o grupo chama-se Pod Marketing, de idiotas, desculpem, que desinformação que eu estou aqui a passar, agora vou abrir o meu WhatsApp para poder ler corretamente o nome do grupo, podcast... Enquanto tu procuras o nome, era importante referir que nós estamos à venda, atenção. Não estamos a dizer aqui que não nos vendemos. Tiraste-me coisa, mas eu ia precisamente ter isso. Não, E estamos em promoção. certo. E o Diogo usou outra expressão, porque tu disseste que muitos não se querem vender, e o Diogo disse que eles querem ser comprados. Portanto, vês aqui a diferença de perspectiva. Não são vendidos, verdade. eles querem ser comprados. Muito bem, deixa o vosso take ou no Twitter, também pode ser no Twitter, para quem ainda usa essa rede social. Pode interagir connosco em Martin Idiota. Muito bem, vamos passar ao próximo segmento, que eu penso que já estamos prontos. E o próximo segmento é o nosso shout-out do Twitter, que tem que pôr aqui a audiência, que já está aqui pronta para começar a agradecer. Levanta o placar. Exato. Levanta o placar a dizer palmas. Sim, estava a aguardar. Eu, por acaso não tenho aqui. Tenho, sim senhora. Então, esta semana temos os Schwitz. Agora sim, grandes palmas. Desculpa. Temos a Mafai, temos a Carol Pimenta e temos o Rui, e eles têm o nosso follow back. Obrigado. Obrigado a todos pelo vosso seguimento. Era engraçado a gente depois começar a fazer o shout-out do WhatsApp, a dizer aqui números em público. Exatamente. Era brutal. Agradecemos ao 967 34 27. Exatamente. Uma Mesmo violação assim, da privacidade mesmo dura. agradecemos, que eu creio que seja esta pessoa, que se quiserem entrar em contacto. Muito bem, vamos passar já de seguida para o nosso próximo segmento, que são as rapidinhas. Ui, as rapidinhas, caraças. Faz-me tudo da mão. Diogo, estamos prontos para as notícias mais relevantes do mundo marketing na última semana? Então vamos lá. Esta semana o Google Analytics 4 permite agora a alteração do modelo de atribuição. Ok, incrível. Isto era algo que se esperava e estava disponível no Google Analytics 360 e agora está disponível para todos. Ok, ótimas notícias. Mas a Meta, ou o antigo Facebook, está a desenvolver uma estrutura ética para o uso dos influenciadores no metaverso. O Twitter publicou um guia de como os utilizadores esperam que as marcas interajam com eles. O Pinterest fez algo, na verdade, semelhante, mas agora sobre o comportamento dos homens na sua rede social, não é? No Pinterest. Para os social media managers, por aí, o Snapchat anuncia este ano com novas 4 features, portanto, vão lá ver o que é que há. E, por último, a Google apresentou as melhores práticas para o Google Ads em 2022 esta semana, mas cuidado que se calhar nem tudo vos vai ajudar, tá bom? Portanto, estas são as rapidinhas
e os links estão em marketingporidiotas.pt. Muito bem, obrigado, Diogo. Foram então as rapidinhas. Muito bem, antes de despedirmos, temos então a ferramenta da semana e esta semana, permitam-me, temos aqui uma ferramenta. Gostaram? Temos a ferramenta da semana que parece uma coisa super básica. Eu Mas- acho que o Word não deixava passar isto. Exato. O Word nem o Pinterest, porque eles começarem a analisar o comportamento dos homens na plataforma, parece-me que vêm aí filtros sexistas, ou não? Não sei. A ferramenta desta semana foi uma coisa que... As pessoas, espera, peço às pessoas que quem está a ouvir dado que é relevante, que pegue agora no bloco de notas e na caneta, porque vai valer a pena apontar o nome desta ferramenta. Agora sim, Miguel, estamos prontos. Miguel. Esta ferramenta já me salvou a vida várias vezes e é basicamente um shortcut do Windows que, apesar de ser simples, é poderoso, que é a tecla do Windows V, o que nos permite ativar uma área de transferência em que temos o histórico todo da área de transferência. Se vocês são como eu, que está sempre a copiar ou imagens ou textos, etc., e às vezes depois perde ali alguma coisa do clipboard porque copiou outra, isto é uma excelente ferramenta que me parece bastante interessante para ser utilizada no local de trabalho, não é? Já não falamos do Ctrl-C, Ctrl-V, agora é o tecla do Windows V. Windows V. Exatamente, e penso que o Diogo tem outra sugestão. Tem outra sugestão também com a tecla do Windows, que é o Windows ponto, no novo Windows 11, que vai-vos dar um quadro com emojis, ou seja, vocês assim conseguem adicionar um emoji onde quer que estejam a escrever, seja no Chrome, onde for. E mais, a funcionalidade desta do Windows V, da área de transferência, é na verdade também uma extensão no Chrome, não me recordo do nome, mas também existe. E presumo que também existe, eu não sei, aqui o único Mac user, não, vocês são os dois Mac users, Fred e Sim. Ricardo. Existe algo semelhante para Mac? É Não assim com conheço. clipboard? Não, que eu conheça. Quer dizer, existem ferramentas e existe uma extensão do Chrome, Sim. certo? Mas nativo, não. Acho que não. Mas podem-me contrariar em w.marketingporidiotas.pt. Foi a ferramenta da semana, patrocinada por ninguém. Patrocinada por nós próprios e pela Windows. Hoje falámos imenso de Microsoft. Para a semana Muito não bem. percam os shortcuts da Apple, não é? De Mac, exatamente. Exato, Já no Mac. coisas à altura. Exato. Coisas. Muito bem. O nosso episódio está a chegar ao fim. Resta-nos só relembrar quem ainda não é subscritor para fazer subscrição. Agora é o momento de subscrever e nos avaliar. Se não tiver outro sítio melhor, pode ser no Spotify. Por exemplo, é um excelente sítio para subscrever e avaliar o nosso podcast. marketingporidiotas.pt, o nosso site onde podem também ouvir o podcast, mas não só ter lá acesso a toda a informação de que falamos aqui no episódio. E agora a novidade, o w.marketingporidiotas.pt, o nosso grupo do WhatsApp, que podem e devem aderir para partilharem também vocês aquilo que acham relevante e importante no mundo do marketing, da tecnologia e também dos negócios. Muito bem, caríssimos, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar antes de nos irmos embora. Não. Não? Então pronto, estamos prontos para a despedida tradicional. Voltamos então a ver num próximo episódio, já na próxima semana, e ficamos assim. Por isso, até lá. Tchau. 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 Obrigado.